Então, vamos nessa, né? Vamos fechando aí, então, nesse último bloco sobre a nossa Lei 9784. Eu parei no bloco passado falando com você sobre o inquérito, né, administrativo. A gente estava ali na parte de defesa especificamente. A gente viu a instrução processual, né, e a gente partiu ali, vai partir, né, para a parte para a etapa de defesa necessariamente. Qual é a jogada? A partir do momento que você tem a instrução feita, lembrando que a instrução é um momento de provas, tal, que você tem uma participação extremamente efetiva ali dentro, aí nós passamos para a defesa. O que a sua legislação vai falar para você no artigo 44? Encerrada a instrução, pode marcar, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Percebe o quanto que essa lei ela se preocupa com isso, né? Ah, o prazo é esse, se não for visto outro prazo. Então, note que, inclusive, quando ela fixa prazos, ela deixa em aberto que se a lei específica trouxer um outro prazo, prevalece o prazo da lei específica. Então, se o estatuto diz, olha, a defesa será em 80 dias, vão ser em 80 dias, absurdamente, mas serão, porque ele fala que o prazo máximo é 10 quando falta uma legislação específica. Isso acaba gerando para nós possibilidade de questões meio chatas. Então você vai ter que meio que prestar atenção no enunciado. Se você está fazendo um concurso que cobra 9784 e um estatuto, você tem que observar o seguinte: você vai estudar os dois, tá? Não fica também, o estatuto então já fala de um prazo, eu não tenho que olhar o prazo da lei. Tem, porque se o enunciado pedir na forma da lei 9784, você tem que aplicar o prazo máximo de 10 dias. Então, muito cuidado que pode te levar ao entendimento de que, então eu tenho que estudar o estatuto e se eu não tiver nada, procuro aqui. Não, estuda os dois, infelizmente, estando no seu edital. Você tem que saber, a menos que o edital direcione, tá? Não fale ali os pontos específicos aí, ou melhor, fale os pontos específicos e não tem a parte ali de instrução. Aí você, obviamente, vai aplicar a instrução e procedimento da própria lei, tá? Mas você vai ter lá 10 dias, né, como regra, um prazo máximo para apresentação de defesa. Qual é a grande coisa aqui? Na defesa, você vai usar os seus instrumentos para poder convencer a comissão de dar ali um posicionamento que seja válido ou não para você. Nessa defesa, inclusive, você pode solicitar a produção de um parecer. E esse ponto aqui é interessante, tá? Quando você solicita a produção de um parecer, esse parecer ele pode ter duas características clássicas. Ele pode ser um parecer não vinculante ou ele pode ser um parecer vinculante. O que eu tenho de grande coisa para falar para você? O parecer não vinculante, ele vai aparecer, ficou feio, né? Mas ele vai aparecer depois. Na verdade, eu vou te explicar esse ponto melhor daqui a pouco. Deixa eu te explicar o parecer vinculante, que é o que realmente nos interessa. Se você solicitar um parecer técnico, um parecer jurídico, sei lá, esse parecer ele tem que ser apresentado em prazo estipulado na lei. Qual é o grande problema? Esse parecer ele pode ser um parecer obrigatório ou não. A solicitação de um parecer por parte da defesa faz com que aquele parecer seja obrigatório, tá? E a partir do momento que você tem esse parecer obrigatório, ele pode ou não ser vinculante. Ele será vinculante já que ele será importante para a sua decisão. Deixa eu te mostrar isso na lei, porque eu estou falando e estou só confundindo, tá? Isso está no artigo 42. Porque o que eu quero que você saiba exatamente sobre o parecer? Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado. Por que eu não estou tão preocupado em ficar apontando para você quando que o parecer será obrigatório, vinculante? Porque não tem como você saber de cara. A lei, por si só, ela não estipula as situações em que o parecer será obrigatório ou não. Claro que a gente pode entender o seguinte: a partir do momento que você tem um procedimento administrativo com base em algo técnico, o parecer vai ser obrigatório. Porque eu não sou técnico, você não é técnico, a autoridade não é técnica. Então vamos trazer um técnico de fora. Tá? Esse vai ser um parecer obrigatório. Agora, quando é um procedimento normal, o parecer ele pode ser utilizado ou não, logo é não obrigatório. Mas você não tem que se preocupar com isso, porque a tua prova ela vai colocar para você no enunciado. O parecer é obrigatório e vinculante, o parecer é obrigatório e não vinculante. Tá? Então, por isso que eu não estou muito preocupado, mas eu quero que você entenda a regra do jogo. Vamos lá. Deixa eu esquematizar aqui para você. Lembrando, o nosso parecer
ele pode ser obrigatório e vinculante, ele pode ser obrigatório e não vinculante, e nós temos o que vai aparecer lá no finalzinho mais para nós, que é o parecer facultativo, que ele nunca será vinculante, só para constar. Então ele é basicamente facultativo, que como todo bom parecer, né, de regra, todo bom parecer ele não é vinculante. O que você precisa levar para a prova? Se o parecer for obrigatório e vinculante, ou seja, tem que ter o parecer, e o que o parecer disser tem que ser usado pela comissão para tomar a decisão, você vai falar de responsabilização. Responsabilidade. Você vai entender. Se o parecer for obrigatório, tem que ser concedido, mas não for vinculante, o parecer ele tem que aparecer ali. Eu sei que tá feio, mas fica assim engraçado, né? Mas tudo bem. O parecer tem que constar, melhorou, né? Mas ele não vai levar a entidade, a comissão, a conduzir a sua decisão baseada nele. Então nós vamos falar em não responsabilidade. E quando é facultativo, não tem nem o que falar. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. A ideia é a seguinte. A lei, ela diz para você, se o parecer for obrigatório e vinculante, ele é muito importante para o processo. Então, o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, que é da responsabilidade que eu estou falando com você, depois eu falo da segunda. Primeiro, a pessoa que deveria emitir o parecer no prazo e não emitiu, ela será responsabilizada pelo atraso no processo e vai se ferrar bonito. Se a pessoa ela é responsável por um parecer obrigatório, porém não vinculante, ela poderá ser responsabilizada. Você está entendendo? Por isso que eu coloquei ele não responsabilidade, porque não é a regra. Se o parecer obrigatório e vinculante, isso agora sim eu posso ler de novo o parágrafo 1º. Responsabilizando-se quem der causa ao atraso, está no final. No parágrafo 2º, se um parecer obrigatório e não vinculante, sem prejuízo da responsabilidade de quem submetiu. Então, vamos lá. Eu posso penalizar ou não. Mas como o parecer é obrigatório e não vinculante em si, entregando mesmo que depois do prazo, pode ser que a gente aceite, está tudo bem, beleza, não atrapalhou o processo. Agora, sendo um parecer obrigatório e vinculante, eu preciso esperar. É esse que é o segundo detalhe. Se ele é obrigatório e vinculante, enquanto ele não for emitido, o processo está suspenso. Por isso que a lei diz que a responsabilidade tem que ser aplicada. Enquanto não for emitido o parecer, não tem como a gente seguir. Agora, quando ele é obrigatório, mas não vinculante, o processo pode seguir se ele não for emitido. Ele é obrigatório, fazer o quê? Mas como ele não é vinculante, a comissão poderia ali produzir um parecer, um relatório sem base nele, a gente responsabiliza caso seja realmente importante para nós. Claro que, vamos ser sinceros, que será responsabilizado. Mas observe como a terminologia muda. Né, responsabilizando e não afastando eventual responsabilidade pelo prejuízo causado. Porque pode ser que, mesmo que o parecer seja obrigatório e não tivesse sido emitido, a gente conseguiu seguir o processo e não houve ali nenhum prejuízo a ninguém. Tá? Então, por isso que a gente diz que não há responsabilidade. Perfeito? Então eu preciso que você leve isso para a prova. Parecer obrigatório e vinculante ele é tão importante, tanto que é vinculante, que ele suspende o processo e gera responsabilização da omissão. O obrigatório não vinculante, ele não suspende o processo vai seguir sem ele, e pode gerar ali a responsabilização. Por que eu deixei o parecer facultativo aqui no final? É porque, na realidade, quando eu te disse que o inquérito é dividido em 3 etapas, eu te falei o clássico, porque a própria lei ela não comenta a etapa do relatório. A etapa do relatório é o seguinte, a comissão, ela depois de ter feito a instrução, depois de ter feito a oitiva de testemunhas, análise de provas, viu a defesa, ela vai produzir um relatório. Nesse relatório ela vai contar tudo o que aconteceu. Nos estatutos mais completos, o que eles fazem? Esse relatório ele vai trazer, inclusive, um parecer, aqui que está o detalhe, da comissão. Então, por exemplo, 8.112 prevê isso. A comissão tem que dar um parecer. A 9784 não. Então ela simplesmente fala que eles vão produzir um relatório e entregar na autoridade competente. Por isso que a gente fala do parecer facultativo. Por isso que eu disse que ele ia aparecer, só para não perder a piada, depois. Tá, mas esse parecer facultativo, ele tem essa característica, tá? A comissão, ela tem que relatar tudo o que aconteceu. Não à toa o nome é relatório. Mas não necessariamente ela precisa dar uma posição. Olha, nós chegamos à conclusão, ao analisar aqui as situações, que seria melhor.
porque a comissão processante conduziu as etapas mais importantes. Então, é melhor que o parecer exista, mas não é obrigatório. Então, ela pode simplesmente relatar as coisas e deixar o julgamento por conta única e exclusiva da autoridade competente. Ela vai ler o relatório e dali ela vai tirar a decisão. Agora, se ela quiser, se a comissão quiser dar ali a posição dela, ela pode produzir um parecer, e esse parecer facultativo não é vinculante, óbvio, pode ser seguido, aí entra de novo aquele papo da motivação L1, de pode ser seguido pela autoridade. A autoridade pode chegar e falar, aplica essa penalidade tal com base no parecer de número tal, anexo aos documentos, tá? Então, essa que é a jogada. Agora, feito o inquérito, a gente vê essa parte toda, o que a gente vai ter de característica? O julgamento. A comissão é desfeita, ou pelo menos é dispensada, né? Não vou falar desfeita porque depende também da localidade, pode ser que seja uma comissão permanente, então ela é dispensada e vai acontecer o julgamento. A autoridade responsável, ou seja, a autoridade que instaurou, ela vai ter que proferir decisão. E aí você vê no artigo 48, por favor. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão em processo administrativo e sobre solicitação, reclamação em matéria de sua competência. Ou seja, tem que ter um resultado. Por isso que a gente fala do princípio do impulso oficial. Mesmo que durante o processo você tenha diversos percalços, a gente tem que chegar no final. Então, uma vez provocada, seja de ofício, seja mediante uma denúncia, uma ação de interessado, a administração tem que responder, tá? Então, ela não pode se omitir de dar uma decisão. Esse é o ponto importante do artigo 48. 49. Concluída a instrução do processo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Note que aqui ele não fala salvo prazo previsto em lei específica, mas isso não precisa ser dito. Porque você já sabe, aqui ele diz o quê? O julgamento dura 30 dias, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado. Se o teu estatuto diz que o julgamento é em 80 dias, 90 dias, 300 dias, prevalece o teu estatuto, tá? Mas, de novo, você percebe a importância que eu estou dando em estudar 974, não ligando muito para estatuto por isso. Porque se cair na sua prova na forma da lei 9784, você tem que saber que o prazo para resolução é de 30 dias no máximo, né? Até 30 dias. É um prazo declinável, não preciso cumprir os 30. Aí vem a súmula 592 do STJ. A gente falou da 591, que é a prova emprestada. A 592 eu já comentei com você também. O excesso de prazo no julgamento de um processo administrativo disciplinar, ele não gera nulidade do processo, salvo se ficar comprovado que esse excesso de prazo trouxe um prejuízo a uma das partes, tá? Então, vamos lá. O excesso de prazo para a conclusão do processo só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Ele é bem objetivo da defesa, até porque dificilmente vai causar prejuízo para o autor, mas iguala-se a condição, né? Porque prejuízo é prejuízo sempre. Perfeito até aí? Então, observa que o julgamento é o momento que você profere a sua decisão. E essa decisão ela pode ser baseada num parecer, pode ser uma cabeça do cara, não tem problema nenhum. A questão é que, assim, provavelmente, essa decisão não é aquela que você esperava. Ela não atende realmente o seu interesse, assim. Ela acabou te deixando meio quebrado. Então, qual é o problema? O problema é que, assim, eu, numa esfera administrativa, não sei como é que eu vou confrontar, né? Porque, perdi, e aí? Como é que eu faço? Vou lá para a justiça? Só que a 9784 veio, como eu disse, para resolver algumas falhas do processo administrativo. Dentre essas falhas, a questão recursal. Nós criamos um sistema mais maduro, digamos assim, e objetivo em relação à possibilidade de confrontar a decisão. Cuidado! Se você estudou controle da administração pública, você com certeza viu lá no controle administrativo diversas formas de recurso. A representação, reclamação, pedido de reconsideração, você viu diversas modalidades. A 9784, ela só fala recurso administrativo e revisão processual. Ela só trata desses dois dispositivos. Então nós vamos fazer o jogo em cima da lei, claro. Permita-me fazer um quadrinho com você para facilitar o nosso trabalho, tá? Então vamos colocar aqui, ó, recurso administrativo
e revisão processual. Eu vou colocar algumas informações de cada um, porque é isso que a banca costuma fazer. Ela costuma colocar na questão, perguntando sobre o recurso e trazendo características da revisão. Depois a gente bate para a lei, mas eu posso atacar direto. Primeiro, o recurso administrativo, na forma da Lei 9784, ele tem por prazo 10 dias. Então, você tem 10 dias da decisão para apresentação do recurso administrativo, ao passo que a revisão processual não possui prazo previsto. Por quê? Porque a lei fala que ela pode ser proposta a qualquer tempo, a qualquer momento. Então pode ser que você apresente um pedido de revisão processual, 20 anos depois que aquilo aconteceu, e nada impede, tá? Então, de regra, prazo é de 10 dias para que você apresente. Isso está no artigo 59, tá? Qual é o detalhe? Vamos voltar para a tela? Quando você entra com recurso, você vai atacar legalidade ou mérito, perfeito? Você vai recorrer atacando, é legal, você está discordando, cara. Eu costumo brincar que é o recurso eu desconcordo. Porque você está falando, eu desconcordo totalmente, não é discordo não, é desconcordo para você mostrar o quanto você está com raiva daquilo. Você vai atacar legalidade ou mérito, você tem que escolher sua defesa e vamos que vamos. Na revisão processual, você não pode utilizar a revisão de forma tão ampla. A revisão, tá, ela está prevista na sua totalidade, basicamente tem quase nada, no artigo 65. A revisão exige fatos novos. Vamos criar uma história para ficar claro. Imagina o seguinte, você sofreu um processo administrativo disciplinar, apresentou todas as provas que Deus podia te oferecer e mesmo assim você sofreu uma suspensão de 90 dias, sei lá. Você não concorda. Vamos dizer que, para ficar assim, tranquilo, você sofreu uma suspensão de 90 dias por você não ter atualizado dados médicos. E segundo o seu estatuto, e aí não importa, tá? Eu estou dando um exemplo, porque a 8.112, por exemplo, fala assim, tá? O servidor federal. Nesse caso, deveria ser suspensão de até 15 dias, e você sofreu 90. Você vai fazer o quê? Recurso administrativo em 10 dias, até 10 dias depois da decisão proferida, recurso administrativo contra essa decisão atacando a ilegalidade, porque deveria ter sido de um ponto e foi de outro, tá? Beleza. Entrou com recurso, enfrentei a ilegalidade, acabou. Agora, vamos dizer que eu fui suspenso 90 dias, a suspensão constou no meu perfil ali, no meu histórico como servidor, me atrapalhou para a promoção e o caramba, e 6 anos depois, vem uma pessoa e fala assim, cara, a gente estava dando umas olhadas nos vídeos aí, porque você tinha sido acusado de ter cometido tal coisa, blá blá blá, e pô, a gente viu que não foi você não, cara, a gente tem uma fita aí, sabe, fita entrega a idade, né? A gente tem, sei lá, uma gravação no computador. Se eu falar DVD também, não é tão novo assim. A gente tem uma gravação que demonstra que não foi você, cara. É uma baita de uma prova a seu favor. Aí você pensa, putz, mas eu não posso entrar mais com recurso. Mas eu posso pedir revisão. Porque é uma nova prova, é um fato novo que surgiu após a decisão. Ó, não vem dar uma despertinho. Eu tenho uma prova aqui que é cabal. Vou deixar embaixo da manga. Se por acaso eu precisar, eu levanto a manga e tiro. Não vem com esse papo de carta embaixo da manga, não. Porque isso vai dar problema, tá? Você tem que apresentar um fato novo que ocorreu, que você tomou conhecimento depois. Se eu conseguir mostrar que você tinha conhecimento antes e não apresentou, ficou com não, vai que eu perco, aí eu estou garantido. Não vai ser aceito. Tá? Então a revisão processual exige fato novo. E aí vem a grande coisa. O recurso administrativo, ele permite uma coisinha bem legal chamada reformatio in pejus. Nossa, esse O ficou meio grande, né? Reformatio in pejus. O que significa reformatio in pejus? Significa, isso aqui é separadinho, tá? Reformatio in pejus. Significa que o recurso administrativo permite agravamento da decisão. Já no caso da revisão processual, não. Aqui não pode agravar sua decisão. Vamos dar exemplo para a coisa ficar bem clara para você. Imagina o seguinte, você foi acusado de retirar da repartição pública documentos sem autorização. O problema é que isso normalmente no estatuto natural vai ser uma advertência, tá?
Só que o problema é que durante o processo começaram a surgir provas contra você que você não tirava só os documentos, mas também equipamento, inclusive nunca mais trazia. Então aquilo foi transformado em um enriquecimento ilícito, uma improbidade e gerou a sua demissão. Tranquilo? Só que assim, você não concordou com a decisão. Por que você não concordou com a decisão? Porque as provas que foram apresentadas não tinha nada, assim, era tudo substancial, não tinha nada que efetivamente mostrasse que você roubou alguma coisa, que você furtou, no caso, que você não violentou ninguém, você não ameaçou ninguém, que você furtou alguma coisa. Então você vai lá e recorre. Não, ilegal, cara, ilegal. As provas que foram mostradas ali são totalmente criadas, infundadas, sei lá, confronta, enfrenta, beleza. Aí o cara veio e fala assim, pô, realmente, cara, analisando o recurso aqui, você não fez nada não. Desculpa, perdão. Nós vamos atenuar a sua penalidade. Você realmente deveria ter sido apenas advertido. Então, beleza. Deu certo o meu recurso. Vamos criar uma outra história? Você furtava, sim, coisas. E, tá, cara, só que assim, o pessoal não conseguiu comprovar que você estava furtando coisas, mostrava que você levava, mas entendia-se que você devolvia, né? Então aquelas provas ali não serviam para isso, e você acabou sendo só advertido por retirar documento ou equipamento de repartição pública sem autorização do seu superior. Aí você recorre. Você recorre dizendo assim, não, tá errado, porque eu não retirei nada, cara. Tá nas provas aí, obviamente. Só que quando você recorre, a autoridade que vai fazer a análise do recurso, ela volta a ver ali o relatório e percebe que ela deixou passar o seguinte, cara, realmente, eu estava revendo aqui o relatório, o parecer que foi feito pela comissão, e ficou muito claro que tem provas absurdas contra você. Não era para você ter sido advertido, não. Não sei nem por que qualificaram como retirar de repartição documento. Você deveria ter sido demitido. Aliás, você recorreu, né? Então não está demitido. Então, o recurso administrativo tem esse detalhe. Você tem uma liberdade absurda. Basta você falar, não concordo, né? De novo, o recurso eu desconcordo. Beleza, você pode se ferrar com essa ideia. Eu costumo brincar que é aquela ideia que você cola uma prova do teu amiguinho tirou 10 e você tirou 8. Aí o teu amigo, você chega pro teu amiguinho e fala assim, pô, peraí, não, vou recorrer. Aí tu leva o recurso para a professora. A professora fala, realmente, a prova dele que eu corrigi errado, ele também tirou 8. Então alguém se ferrou, reformasse o impégios, percebeu? Na revisão, não. Na revisão, se você, vamos contar o contrário, não tinha prova nenhuma, realmente, prova nenhuma, e eles criaram um monte de história, um monte de testemunha veio dizendo que você furtava assim. 6 anos depois você toma conhecimento lá daquela informação de que tem um vídeo mostrando que não era você. Pediu revisão? Beleza. Se fosse o contrário, olha, o cara não gosta de você. Tem um vídeo que mostra que você é inocente. Não precisa nem ver. Leva direto para a revisão. Leva direto e pede revisão. Aí você sai e começa a rir das suas costas. Porque, na verdade, no vídeo tem você. Só que você tinha sido advertido. Aí você vem todo, não, eu quero limpar minha cara. Aí quando bota o vídeo lá, tá você levando. Cara, para sorte sua, a administração pública não vai poder te demitir, porque ela já teve aquele processo. Naquele processo, pelo menos, não pode gerar nenhum prejuízo a você, porque você já foi advertido. Então, a revisão tem essa característica de não permitir o agravamento, ao passo que o recurso administrativo permite. O que eu quero que você se lembre? Quando você estuda controle, quando você estuda as técnicas recursais, tem um detalhe interessante que existe o pedido de reconsideração. Então, a regra, quando você estuda controle da administração pública, se você não estudou, não tem problema, essa parte não vai servir para você. Isso aqui é para quem já estudou, tá? O recurso administrativo é proposto para a autoridade superior e o pedido de reconsideração para a autoridade que proferiu a decisão. Essa é a regra do controle administrativo clássico, né? Então, essa pessoa proferiu decisão, você entra com pedido de reconsideração, é uma chance dela rever, senão você entra com recurso já direto para o superior dele. A questão é que a Lei 9784 ela não fez essa diferenciação. Então, aqui, você vai entrar com recurso administrativo contra a autoridade que proferiu a decisão, porque ela tem o direito de fazer. Não vou nem colocar pedido que vai estar errado. Ela tem o direito de fazer a reconsideração. Se ela não reconsiderar em 5 dias na forma da lei, ela mesmo vai enviar para a autoridade superior para que seja julgado aí sim o recurso. Então, o pedido de reconsideração aqui não existe, tá? Na 9784, ele está embutido no próprio recurso. Então, quando você fizer uma questão de controle, o recurso vai direto para a autoridade superior e o pedido de reconsideração para a mesma pessoa que proferiu a decisão que você quer revista.
Nesse caso aqui não. Quando se trata de 9784, normalmente isso acontece quando o edital não pede controle. Na 9784 ele diz que o próprio recurso já tem embutido o pedido. Então o recurso é enviado para a pessoa que proferiu a decisão, ela vai reconsiderar, se não reconsiderar, sobe. Vamos para a lei agora, para a gente poder fechar, para você poder marcar o que importa aí efetivamente. O artigo 59, né, salvo disposição legal, é de 10 dias o prazo. E o parágrafo 1º, quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deve ser decidido no máximo 30 dias. Você vê que toda hora ela fala, né? A lei não fixar prazo diferente e tal. Então tem aqui uma previsão sobre isso, o prazo podendo ser prorrogado, tal, blá blá blá. Aí o artigo 56, da decisão administrativa cabe recurso, em face de razões de legalidade e mérito. Tranquilo, aquele esqueminha que a gente montou. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Olha a prova do que eu te falei. A qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminha para o superior. Então, esse parágrafo 1º, você pode anotar ele todo, que é muito importante para nós. O segundo fala da gratuidade, a gente viu até isso, né, no primeiro bloco da aula, em relação ao princípio da gratuidade. A súmula vinculante 21, inclusive, anda junto. Se o recorrente alegar que a decisão contraria enunciado de súmula, a autoridade que proferiu, mesmo que não reconsidere, ela tem que explicar por quê, mas isso não é tão comum. É importante que você saiba, principalmente se você tiver uma prova que cobre também um controle de constitucionalidade ou súmulas vinculantes no Constitucional, pode fazer uma jogadinha aí. Artigo 57. O recurso administrativo, ele no máximo passa por 3 instâncias. 3 instâncias. Então, qual é a jogada? Que eu falei parecia instância, né? Você tem possibilidade de 2 recursos, cara. Você vai entrar com o primeiro recurso, lembrando que esse recurso vai para a autoridade que proferiu, a autoridade superior vai dar a decisão. Se você não concordar com a decisão, você pode entrar com o segundo recurso, que vai para outra autoridade. E aí não me importa aquele papo de recurso hierárquico próprio ou impróprio, tá? Não estou preocupado com isso. O que importa é que cabem 2 recursos administrativos, tá? Seja nesse esquema ou não. Aí acontece o que a doutrina tem chamado de coisa julgada administrativa. Só que assim, é um termo muito errado. Porque coisa julgada administrativa não faz coisa julgada material. Não é porque na administração pública fomos a todas as instâncias possíveis que eu não posso tentar judicialmente. Então não há nenhum impeditivo, tá? Mesmo depois de passar pelas 3 instâncias, a decisão continua contrária aos seus interesses, você pode entrar na via judicial. Então, é uma terminologia que atrapalha, mas é muito adotada, tá? Coisa julgada administrativa. Ela não tem a mesma função da coisa julgada que você conhece, assim. Cabe ainda recurso. Na verdade, não cabe recurso, mas cabe ação judicial. Então, cuidado, apenas que tem doutrina que aceita e doutrina que não aceita, tá? Visto isso, nós vamos para o último assunto de hoje, que é importante para nós. O 58 é importante sobre legitimidade e tal, mas principalmente o artigo 63, que é quando o recurso não será aceito. E o 65 fala sobre a revisão, que nós já trabalhamos. Artigos 3º e 4º, quando são cobrados em prova, eles são cobrados literalidade da lei. Então, assim, são artigos que você vai ler, mas, cara, é uma leitura tão mongoloide, no bom sentido da palavra, uma leitura tão tranquila, que não custa nada. Deixa eu trabalhar com você rapidinho, e eu vou destacar o que você tem que marcar mesmo. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos. Ser tratado com respeito, é meio óbvio. Inciso 2º, ciência de tramitação de processo administrativo, óbvio também. Ter vista dos autos, obter cópia, beleza. Formular alegação e apresentar documento antes da decisão, foi aquilo que eu falei, né? A questão do princípio da verdade material. Eu queria que você realmente prestasse muita atenção no inciso 4º. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Isso, inclusive, gerou uma súmula que foi convertida em súmula vinculante. Você sabe que depois que surgiu a súmula vinculante, o STF saiu convertendo um monte de súmula para demonstrar a importância, em que essa súmula vinculante 5 diz basicamente a falta de defesa técnica no processo administrativo não ofende a regra constitucional. Porque você aprende lá na Constituição, né, que nas funções essenciais à justiça, que o advogado é indispensável para o procedimento judicial clássico. Mas o nosso é administrativo. Então, apesar dele falar, a lei pode obrigar a representação por advogado, a defesa técnica é isso, a defesa por um advogado. É uma faculdade, tá?
Muito advogado não gosta disso, mas eles não são essenciais aqui não. Então, se a questão trouxer uma situação em que houve um processo, mas que não houve ali a configuração de um advogado pelo acusado, isso não vai configurar a possibilidade de anulação do processo, perfeito? E o artigo 4º é muito besta, são deveres do administrado expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, é meio óbvio, né? É meio besta, mas eu queria que você fizesse um link com o artigo 69A, que fala sobre prioridade de tramitação em qualquer órgão ou instância do procedimento administrativo. Não que caia muito, mas quando esse artigo surgiu, e se eu não me engano foi lá para os anos 2000, lá 2000, 2001, por ali, ele começou a ser cobrado bastante. Então, às vezes, as bancas lembram que ele existe. Principalmente, aí se você quiser marcar, incisos 1º e 2º. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, né, o idoso, naturalmente, e a pessoa com deficiência, né, a pessoa que hoje a gente fala pessoa com deficiência e que as legislações antigas falam pessoa portadora de deficiência, né, que é uma palavra bem antiquada. O inciso 3º vai tratar doenças específicas, e já vi cair em prova, tá? Mas é muito raro isso. Então faz uma leiturazinha, mas eu acho que fica meio lógico você perceber que são doenças graves, né? Doenças complexas e tal. Perfeito, tranquilo. Então, ó, matamos a 984, tudo que é realmente essencial aí para a tua prova. Volto a dizer, isso não quer dizer que você não tenha que bater o olho na lei, dar uma lidinha, dar um acompanhamento, mas tudo que é essencial foi tratado aqui. Então, muito obrigado aí pela sua paciência de sempre. Valeu pelo acompanhamento nessas aulas. A gente se vê numa próxima oportunidade.